Olá! Olá pessoal, estou aqui com vocês, meu nome é Marcelo, sou aqui instrutor, idealizador, professor, Dudu gosta de me chamar de mestre. Chamo de mestre. Mas eu não sei se eu gosto muito desse título, sei lá, né? Mas tá beleza. Então a ideia é estar aqui com vocês hoje, 20, 30 minutos, mas sem precisar ficar olhando pro relógio. E aqui num bate-papo descontraído, falar um pouco da trajetória dele, dos benefícios que ele sentiu, que ele sente ao estudar, ao transformar, ao fazer, enfim, detalhes como esse, como você também pode vir estudar se você quiser, quais benefícios você pode ter, e ele contar um pouquinho da trajetória e das mudanças dele. A gente está olhando para os seus comentários. Que então, ótimo! Se em algum momento também quiser fazer uma pergunta, você fica à vontade de escrever. De repente a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, mas você pode tentar. E se depois você quiser mandar uma mensagem no direct pro Dudu, para mim, fica à vontade, né? Então, eu fiz o tag do Dudu em vários lugares aqui do meu Instagram, então você pode acessar ele. Também tem o meu pessoal, tem o da Kabbalah Life, enfim. Estamos aí. Então, aqui com a gente hoje, Oba! Bertolini, o astro. Tudo bem, meu querido? Bem-vindo, mestre. Chamo-se de mestre, com muito gosto. Super feliz de estar aqui, recebendo o Marcelo aqui. Hoje um monte de gente já entrando aqui no nosso live. Tudo bem, gente? Bem-vindos também. E eu queria só dizer assim que a razão de eu estar aqui, ela é totalmente de livre, espontânea vontade, porque a ideia é compartilhar um pouco do conhecimento, né? Que a gente está sempre num processo adquirindo. A Kabbalah foi muito transformadora na minha vida nesses 6 anos. Eu vou parar o Dudu um segundo, tá? Calma aí, vou parar. O Dudu já é aluno há 6 anos. 6 anos, é meu 6º ano. 6 anos. Então, há 6 anos eu conheço esse cara. e na verdade foram encontros muito legais e sempre com exemplos de vida que ele foi trazendo e enriquecendo para a vida dele e até para o conteúdo das aulas, que eu sempre falo de exemplos de vida, que sempre foi muito incrível. Então agora eu vou deixar ele falar de novo, mas a ideia é realmente passar e compartilhar um pouquinho isso tudo com vocês, né? Toda a ideia do compartilhar vem da essência da espiritualidade, vem da essência de qualquer trabalho de evolução, que é não ficar guardando a coisa pra gente mesmo, muito pelo contrário, é a gente conseguir da melhor forma e sem coerção inspirar o maior número de pessoas possíveis a serem elas mesmas, a serem quem elas vieram ser nesse mundo, a você ser quem você veio ser, não porque alguém quer que você seja de um certo jeito, mas porque você acredita que sendo dessa maneira é a melhor forma para você. Né? Estava até aqui falando com o Dudu um pouquinho antes de vocês entrarem, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vai, Dudu, fala mais um pouquinho. Boa tarde para todo mundo que está aqui dando boa tarde, entrando aqui no live. Oi, gente. Olha, só isso que o Marcelo falou, né, sobre a não coerção, né, que você não pode obrigar ninguém a despertar a espiritualidade, né, e se é feito dessa forma é porque tem alguma coisa errada. Então, o mais legal aqui, quando a gente compartilha, é poder realmente dividir a nossa experiência, mas não dizer que você propriamente tem que ter a mesma experiência ou a mesma crença que a gente. E eu acho que essa já é a premissa número 1 de uma espiritualidade sadia, é realmente você usar sempre o seu livre-arbítrio para estudar aquilo que você acredita e para pôr em prática aquilo que você acredita. Meu gato já está aqui querendo participar do live também, tá? E eu acho que um aspecto muito legal assim dessa trajetória é justamente como todos os dias da minha vida eu coloco em prática algum conhecimento da Kabbalah, né? Então é realmente você conseguir levar aquilo da sala de aula para os seus desafios cotidianos, seja com a sua família, com os seus amigos, no trabalho. Eu posso dizer que de todas essas, profissionalmente, como a Kabbalah ela foi inspiradora, porque diante de vários desafios, né, uma coisa que a gente aprende não é muito sobre o que é o desafio, é muito mais sobre como você vai lidar com ele, né, que escolha você vai fazer a partir dos desafios que aparecem, né. Então eu lembro assim de ter começado a Kabbalah, ter ido para o Rio, começado a trabalhar na Globo, que foi um lugar super desafiador em todos os aspectos, trabalhando numa cidade nova. E eu acho que teve nenhum dia do meu trabalho em que eu fiz em que eu não tivesse parado para pensar o propósito do porquê que aquele desafio estava se apresentando para mim, né? E tentar não pensar só no que ia ser melhor para mim, como é que eu ia me dar bem diante daquela situação, mas pensar realmente em termos de espiritualidade, como o porquê que aquilo estava sendo apresentado e qual seria a atitude mais
sensata diante disso. Uma coisa que o Dudu falou que é muito interessante, e já vou fazer uma pergunta pra ele vai responder aqui ao vivo pra gente, mas não tá nada combinado, tá? Eu vou pegar ele da chuva, mas o Dudu sempre ao longo da trajetória foi me trazendo situações de vida, né? Que ele foi passando de desafios na Globo, com alguns trabalhos que ele foi fazendo, que na verdade não são desafios na Globo, são desafios do Dudu, da trajetória dele, que foram proporcionados através do trabalho que ele estava fazendo naquele momento através da Globo. Que se não fosse a Globo, ia ser em outro lugar. Claro. Então, assim, o que eu queria perguntar para o Dudu, assim, aproveitando que a gente vai tentar trazer isso da forma mais inspiradora e prática possível, se ele pode aqui contar pra gente uma história live mais prático, como uma situação específica, talvez, o ensinamento da Cabala conseguiu tirar ele de uma roubada, ou mudar um pouco o rumo como as coisas estavam acontecendo e de repente, entre aspas, no meio de uma escuridão, no meio de não saber o que fazer, o insight mudou a trajetória das coisas e fez a coisa fluir da melhor forma possível. Então vai compartilhar aqui Tu não tem pra ele pensar enquanto eu enrolo aqui? Vai lá, Dudu. Não, gente, eu acho que foram vários desafios assim que eu fui passando, né, ao longo do trabalho, ao longo do desafio, não sei especificamente qual desses desafios especificamente que o Marcelo eu quero que você queira falar aqui pro pessoal. Tá trazendo aqui pra gente, mas eu acho assim, o grande ponto pra mim em relação a essas decisões é realmente quando as coisas acontecem, né, você tem uma situação que você não esperava, a primeira coisa que você faz é se sentir vítima. Você acha que as coisas estão acontecendo porque a vida está sendo injusta, porque ela está colocando você diante de uma situação. Seu chefe está sendo muito difícil com você e está te pegando no seu pé com uma situação em que você se sente super, de repente, oprimido. E sua primeira ideia é falar, isso é culpa do meu chefe, isso é culpa do meu trabalho, isso é culpa dessa situação. Então, isso são, acho que 10 exemplos por dia, não é um único, assim. Eu acho que esses desafios eles vão aparecendo de todos os jeitos. Quando a Cabala vem e diz pra você que você não é vítima de nada, que você não existe ser vítima de uma situação, por mais duro que esse desafio possa ser, ele está sendo apresentado para você com um potencial de transformação. Eu lembro de eu falar essa frase pro Dudu que ele acabou de repetir. E teve momentos que ele queria me matar. Mas não é possível. Você está falando que até essa pessoa, até essa situação, ela é importante para mim? Eu não acredito que você está falando isso. Dudu, não vai ter jeito. Você vai ter que entender, né? E uma coisa que ele falou, que é uma frase que eu repito sempre nas aulas e tem uma explicação muito profunda, que é, gente, a gente não pode escolher aquilo que vem para nossa vida, mas o nosso livre-arbítrio é como interagir com aquilo que vem para nossa vida, né? Exatamente. Então, e aí o que o Dudu falou é uma coisa tão óbvia e tão desafiadora, porque é do ser humano, né? Eu não quero sair culpado da história, então acontece alguma coisa comigo, quem foi que fez isso comigo? E aí quando você descobre que a resposta é ninguém... Ninguém fez. Pelo contrário, ainda colocaram num presente, encomendaram pra você aquela situação perfeitamente, porque quanto mais ela te incomoda, é porque por trás dela existe exatamente a transformação necessária que você precisa naquele momento. Pegar o que o Dudu tá falando agora. Pensa numa situação que tem uma pessoa que veio te incomodar. Pensa numa pessoa, numa situação que veio te incomodar, que trouxe um incômodo, trouxe um desafio. Tenta pensar nisso. Agora... Só uma coisa, eu assumo meus erros. Quem não erra, muito bem. Adorei, Maria, muito bom. Aí imagina que agora, no meio disso tudo, você pega essa pessoa que tá lá te enchendo a paciência e fala assim, mas calma aí. Qual o motivo que ela tá me enchendo a paciência? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu dou constantemente nas minhas aulas, nos meus vídeos e tal, que é o seguinte... e o Dudu deve ter ouvido esse exemplo essa semana na aula, mas eu vou repetir. Então, assim, imagina que você vai no supermercado. Tá? Aí você vai no supermercado e você quer comprar uma laranja. Bom, você vai no supermercado comprar uma laranja, você sabe que a laranja não nasceu na prateleira do supermercado. Exato. Assim, você pode não saber exatamente a trajetória da laranja, quem é o dono do terreno e tal, mas você sabe que aquela laranja tem um processo, né? Alguém tem uma terra, que plantou uma sementinha, que cultivou, até a coisa acontecer, até a coisa se dar, até o fruto vir, né? Aí, olha só, aí vamos trazer a laranja para nossa vida. Aí vem uma situação para você
e acontece alguma coisa, você imediatamente começa a se estressar com aquilo que está acontecendo. Mas calma, aquilo só é a laranja. Então, se você não olha para aquilo como a laranja, você vai discutir com a laranja, mas a laranja é só o que apareceu no supermercado. Quem foi que plantou? Onde começou isso? Qual o projeto disso? Então, a loucura é... É muito bom esse exemplo, na verdade. Então, pensa nisso. Toda vez que você for reativo a partir de agora, toda vez que você acusar alguém ou for se vitimizar ou colocar a culpa em alguém, pensa nisso. É a mesma coisa que falar que a laranja nasceu na prateleira do mercado. Olha a loucura. Se você gostou do exemplo, dá um like aqui agora, porque foi bom isso aí. Tá, não tem de repente a laranja surgiu, né? Se a gente começa a parar pra pensar, e principalmente as coisas que a gente mais se sente vítima, a gente sempre acha que elas apareceram do nada, que elas de repente elas brotaram na nossa vida igual a laranja na prateleira. E na verdade, quanto mais você consegue assumir e entender esses erros, mais você começa a entender que tudo é causa e consequência, né? E que sempre fomos nós mesmos que direto ou indiretamente plantamos essa laranja e temos uma responsabilidade sobre ela, né? E mais uma vez a gente tem a escolha do que a gente vai fazer com ela. Alguém aqui escreveu dizendo assim, poxa, realmente reconhecer esses erros dá uma canseira, né? Realmente cansa, mas gente, esse é o trabalho que a gente tá para fazer aqui, né? Eu posso falar de outro exemplo? Por favor, claro. Eu vou falar de um outro exemplo, aproveitar que o Dudu falou dessa canseira. Te amo também. Aproveitar que falou da canseira, olha que interessante, tá? Imagina que tá acontecendo algo na sua vida. Só uma coisa, eu não me vitimizo, mas como eu sou canceriana, sou dramática. Te entendo, Vanessa, dramáticos todos, eu sou tão dramático. Olha pra mim, olha pra minha casa, entendeu? Mas aí quando a gente começa a ter esse mindset, tudo muda. Mestre, qual que é o teu exemplo? Então, imagina assim, tá? Imagina que vem uma fruta, uma pessoa desagradável na sua vida. Qual é a tendência de toda e qualquer pessoa? Eu não quero ninguém desagradável na minha vida. Eu não quero nenhuma situação desagradável na minha vida. Então o que você faz? Quando vem alguém desagradável na sua vida, o que você faz? Você pega essa pessoa, pega a situação e tenta deletar o mais rápido possível da sua vida. Verdade? Aí eu vou lembrar de uma história que um dia aconteceu, acho que minha esposa deve estar olhando a gente agora. Oiê! Uau, tudo bem, meu amor? Então, olha só que interessante. Um dia eu cheguei em casa de uma aula, sei lá, 10h30, 11 horas da noite. Minha esposa estava grávida ainda da minha primeira filha. E ela chegou, eu cheguei em casa, ela falou assim, poxa, eu queria muito uma mão. Aí eu falei, tipo, e eu com isso, né? Ela falou, tipo, vai comprar. É grávida, aquela coisa toda, assim, tá bom, né? Tipo, eu vou comprar uma mão. Aí eu fui lá comprar uma mão. E aí foi comprar. Comprar. De bom, hein? Não reclamei, já fui comprar. Aí eu peguei a minha moto, fui até o supermercado rapidinho, comprei uma mão, cheguei em casa com uma mão tava verde. A minha esposa olhou pra mim e falou assim, mas tá verde, você não sabe comprar mamão? Eu falo assim, e agora, você quer que eu vá trocar? Porque já fui uma vez, né? Tá bom. Você quer que eu vá trocar? Ela falou, não, deixa, só enrola no jornal, que aí isso fica maduro mais rápido. Eu falei, nossa, que incrível, eu não sabia disso na época, já aprendi. Ótimo. Olha que incrível, imagina que você pega uma fruta verde na sua vida, ou seja, uma pessoa desagradável. A única coisa que você tem que fazer é embrulhar ela no jornal. O que é isso? Você abraça, dá carinho, dá amor, e aí com isso mais rápido você entende que é a sua parte da história. Se você ficar tentando deletar a pessoa da sua vida, que é normalmente o que a gente faz, essa pessoa vai virar tipo fantasminha, sabe? Que fica te perseguindo. Vai, resolve logo o que tem que resolver, para de adiar o que tem que resolver. A vida é trabalho, não adianta assim. Sabe, as pessoas acham que espiritualidade é assim, mágica e tal. Olha só, gente. Espiritualidade é trabalho pra caramba. É um trabalho constante. Mas esse é o nosso grande trabalho, né? Por vezes a gente se perde muito acreditando que o trabalho está justamente naquele desafio ali que parece tão grande naquele momento, né? Olhando por um viés do que deu certo, o que não deu, a roupa que chegou, o bordado ficou pronto. Mas não, né? Na verdade, por trás disso tá certamente esse ensinamento, essa espiritualidade. Então tem horas que é meio difícil aqui nesse mundo do 1%, como a gente chama para quem estuda Cabala me entende, né? Que é esse mundo da fiscalidade, da materialidade. Esses desafios eles parecem tão grandes, mas quando você consegue olhar com um certo distanciamento, ou mais que isso, entender por que colocaram aquela laranja na sua prateleira, ou como que você trouxe essa laranja para sua prateleira, tudo faz muito mais sentido e os desafios ganham um propósito muito maior, né? Eu tô rindo aqui com o
comentário da Andréia. Posso enrolar alguns mamões numa camisa de força? Ai, gente, maravilhoso. Ó, a Vanessa já gostou da ideia da Andréia. Óbvio, olha só, vou te falar uma coisa. Eu entendo o comentário da Andréia, óbvio que eu entendo. Olha, eu também vivo nesse mundo físico, também não sou perfeito, né? Tipo, a gente quer pegar várias pessoas e amarrar e falar assim, pelo amor de Deus, eu aceito você, mas só se você ficar no seu canto. Não existe isso. Okay. Tava falando com o Dudu, antes da gente começar o live também, que especialmente essa semana a gente teve aula, né, toda segunda-feira às 7h30, a gente tem uma aula de um conteúdo mais avançado e tal, e o Dudu vai toda segunda-feira lá na aula. E essa semana a gente falou bastante sobre uma das energias que até está disponível nessa semana, que foi uma analogia através da história literal bíblica que fala do bezerro de ouro, né? Sim. E o bezerro de ouro, de alguma forma, não vou agora também voltar na aula inteira, que senão a gente vai... Mas o bezerro de ouro, de alguma forma, é uma certa analogia, superficial, mas não importa para esse momento, que é quando a gente ou transfere o nosso poder interno, da nossa alma, para coisas externas, ou seja... De repente você dá poder para uma pessoa que não é você, dá poder para algum dinheiro, porque você fica dependente do dinheiro, ou dependente de uma relação, ou dependente de uma emoção, ou dependente de alguma coisa. Isso é chamado do bezerro de ouro. E de alguma forma a humanidade busca, não todo mundo, mas muita gente, e não é à toa que a doença do século é depressão, ansiedade, estresse e tal, porque cada vez mais as pessoas, no sentido de buscar uma zona de conforto ou buscar resultado imediato, transfere o seu próprio poder para coisas externas. E quanto mais você fica dependente de algo externo que não seja a sua própria alma, mais vulnerável você fica, porque você fica dependente de uma energia que não é a sua. Então, ou seja, ou essa pessoa vai ou não vai, entendeu? Então, assim, tudo que eu quero falar para vocês o Dudu, ele é uma pessoa que não foi à toa que eu escolhi ele para começar essa série de lives que eu vou começar a fazer com pessoas que passaram por processos incríveis de transformação. Esse é um cara que, de alguma forma, eu falo assim, que é uma bênção para mim dar aula, porque eu tenho muitas trocas muito saudáveis e positivas com os meus alunos, de aprendizado, de transformação. Cada história para mim é um uau. Eu adoro ouvir história, adoro o ser humano, acredito no ser humano, apesar de eu sei que tem gente que não acredita, me acha meio louco, mas eu acredito no ser humano, é por isso que eu faço o trabalho que eu faço, e faço com muito amor. Mas toda a ideia é realmente, gente, transformação, espiritualidade é um caminho que, na minha percepção, um caminho tão bom que é quase que sem volta. Lógico, sempre tem volta, né? Mas quase que sem volta, porque é um crescimento, né? E você começa a entender, fala, a vida fica melhor, a vida fica mais equilibrada, cada vez menos tudo que acontece externamente a você, tira menos você do seu estado de equilíbrio e harmonia, porque está conectado com você. Enfim, é um processo, e o Dudu, ao longo desses 6 anos, passou por alguns desafios, seja durante o programa da Globo com a Fernanda Lima, enfim, né? Todos os processos que ele foi passando, os desafios que ele foi superando, falou, caramba, se não fosse esse ensinamento, eu teria matado uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e faz a lista, né? E aquela lista ou ter achado que a vida estava sendo injusta por coisas que poderiam estar acontecendo, por motivos externos que poderiam estar acontecendo, e foi justamente daí que vieram os maiores aprendizados e superações E é muito incrível, né? Porque no momento que você começa a mudar a sua energia, a sua vibração muda, e a sua vibração muda também a situação que está acontecendo, porque, de novo, o que vai acontecer amanhã na sua vida é só o resultado de um caminho inteiro, né? A gente acha, de novo, se a gente voltar lá, por exemplo, da laranja que eu falei no comecinho, não adianta discutir com a laranja, não adianta discutir com o que está acontecendo. Gente, eu entendo que no mundo de hoje, em 2019, e a tendência, infelizmente, cada vez mais seja assim, o ser humano é movido a resultado, né? Resultado. Olha só, o resultado, que é importante, ele é simplesmente o efeito do processo. Ou seja, o processo é bilhões de vezes mais importante do que o resultado. Então eu estou falando para você, quanto mais você enjoy the ride, né? Aproveitar o processo, aproveitar o desafio, superar o desafio, sabe? É tudo dentro de você. As pessoas ficam em busca de coisas externas, dinheiro, saúde e tal, e óbvio que tudo é importante, relacionamento, existe a possibilidade do equilíbrio. Mas, gente, se você não tiver equilibrado interno, tudo que você vai correr atrás vai ser temporário também. Então, de novo, o caminho é
Transformação. E quando você achar que você chegou lá, transforma mais um pouquinho. Exatamente. Inclusive a Virgínia escreveu aqui antes, um pouco antes, dizendo assim, mas será que esses desafios não vão acabar nunca? Né? Quando será que esses desafios acabam? E até já vi o pessoal respondendo aqui, falando, poxa, não acaba mesmo. Na verdade, a hora que você achar que acaba é porque tem alguma coisa errada. Porque os desafios, por mais sabedoria que você tenha, a gente está aqui nessa passagem que é a vida para poder superá-los. E o que eu acho que a gente aprende é com a sabedoria a entender com mais serenidade ou sabedoria os desafios conforme eles vão aparecendo, né? Se você é alguém que se sente vítima e acha, a verdade é que a vida vai te trazer os desafios cada vez mais intensificados e de uma forma cada vez mais difícil, e quanto mais você souber encarar o desafio como a melhor oportunidade de crescimento, mais naturalidade você vai ter nesse processo e mais plenitude você vai ter quando ele aparecer. Mas realmente, Virgínia, ele não acaba. Gui Dalves Ciganinho, que estava aqui, que é da Cabala também, falando que estava aqui, bem-vindo, querido, tá? Quanta gente aqui com a gente, tá? É isso aí. Ó, gente, nosso horário tá quase chegando ao fim e a gente tá aqui falando um monte de coisa dentro do nosso processo, do meu processo como professor, como aluno, como transformação, Dudu falando dele, e no final é muito mais uma forma, né? A Cabala, o Dudu me perguntou isso, né? Muita gente ainda me pergunta o que é Cabala, né? Se é uma religião, se não é, e tal, enfim, tá? E Cabala é uma espiritualidade, tá? Que vem já de milhares de anos, que na verdade são o entendimento e formas da gente entender a vida, ou entender as regras da vida, ou como a energia funciona, que no momento que você entende o trajeto que a energia faz e você adota esse trajeto de energia na sua própria vida, naturalmente você começa a ficar em sintonia. Hoje é quarta, né? Sim. Ontem eu fiz um workshop, até botei a foto aqui, um workshop sobre relacionamento, né? Tinha mais de 200 pessoas, foi incrível. E uma das coisas que eu falei, né, foi essa importância de relacionamento, mas como o relacionamento tira o nosso melhor, o nosso pior. Mas foi engraçado. Marininha, te amo, amor. Maria, vem com a gente pra você se aperfeiçoar, que depois o Marcelo vai falar onde é que são nossas aulas, tá? Pode ver, já depois eu vou falar. Te amo, Marininha. E aí, é muito interessante que eu quero trazer uma situação que uma pessoa me contou no final da aula, pra gente refletir, porque, como eu falei sobre relacionamento, né, primeiro que é uma coisa interessante até, porque eu falei sobre relacionamento, eu contei, tinha mais de 200 pessoas, tinham 10 homens na sala. Tipo, eu falei assim, caramba, interessante, né? Tipo, só mulher tem problema em relacionamento, homem não tem, né? Tipo assim, tá tudo bem. Tá tudo beleza. Mas enfim, o ponto é que no final chega uma menina pra mim e fala assim, queria te perguntar uma coisa. Eu queria saber como eu tô no como eu posso saber se eu tô no relacionamento certo ou não. Aí eu falei pra ela assim, e tem um porquê que eu tô falando isso. Eu falei assim pra ela, tá? Eu falei assim, olha, se você já tá perguntando se é a pessoa certa ou não, provavelmente não é. Porque se tivesse tudo bem, tivesse tudo perfeito, provavelmente eu não ia olhar pro lado, né? Tipo, provavelmente eu ia continuar no relacionamento sem problema. Ela falou, mas meu problema não é exatamente esse. Porque o meu problema não é um homem, é porque eu tenho 2 homens. Ela falou assim pra mim, né? Aí eu falei, então na verdade, o que um tem que o outro não tem? O que o outro tem que um não tem, né? E de repente a pessoa certa pra você é um terceiro. Ou os 3, eu não sei. Aí eu já tenho um jeito, o professor tem outro, entendeu? A gente... Mas... O que eu quero falar com essa história, que é um exemplo, que é muito interessante como a gente vai pulando de galho em galho de coisas externas sem a gente encontrar o melhor da gente, porque tudo é importante, gente, mas é impossível você encontrar, por exemplo, sua alma gêmea, né, sem você encontrar sua alma antes, sem você saber quem você Exato. Se você está conectado com você mesmo, porque senão você fica uma pessoa vulnerável. Porque se você depende do outro pra saber se você tá bem, se você depende que o outro te diga se tá tudo bem no relacionamento pra você saber que você tá bem, isso é terrível. E olha, isso eu acho maravilhoso, porque isso que a gente tá conversando está na Cabala, no conhecimento do Marcelo, mas também tá na Regina Navarro Lins, no Namoro e Sexo, que já me ensina isso há muito tempo. Então assim, é verdade mesmo, né? Como é que se você não tá bem, como é que você pode esperar do outro, né? O aval do outro pra se sentir bem, né? É tipo aquela frase assim, vou encontrar alguém que vai me fazer feliz. Já começou errado. Tipo, ou você tá feliz e vai encontrar alguém que vai te deixar ainda mais feliz,
ou então você começa a transferir a sua felicidade para o outro. Enfim, Exatamente. E aí disso tem um monte de exemplo, como a gente acaba no nosso dia a dia, saindo do nosso melhor que está dentro da gente, exatamente. E criando idolatrias, né? Entre aspas, bezerro de ouro, como foi o exemplo que eu dei aqui, que é transferindo a sua alma, entre aspas, vendendo a sua alma para poder você ficar bem. E aí, mais uma vez, entender isso, ao mesmo tempo que eu digo, quantas decisões ou reflexões, né, na minha vida eu pauto a partir do conhecimento que eu ganhei na Cabala, mas é sempre entender que não é a Cabala, né? Mais uma vez, não é o Marcelo, apesar de ser uma pessoa tão inspiradora, né, na minha vida, são facilitadores, são ferramentas que, se você despertar isso de uma forma genuína, aí você vai estar pronto, usando o seu livre-arbítrio, considerando o que você realmente acha certo, aí essa se torna uma ferramenta na sintonia certa, né? E não vai ser a Cabala que vai ser responsável pelo seu bom sucesso, vai ser as suas atitudes a partir desse conhecimento que você adquiriu. Né? Sim. Ó, eu vou contar uma história agora, mais ou menos pra gente finalizar aqui a nossa live já. E antes... Ele que tá com tanta pressa, tá? Eu não tô com tanto também, que a gente nem conseguiu. Mas é verdade, senão a gente senão fica muito longo. Mas a gente faz mais vezes, não tem problema, né? Já tô invadindo aqui a casa dele, eu invado mais vezes, sem problema. Mas antes de eu contar uma história que na verdade o Dudu nem sabe que eu vou contar essa história agora, mas tem um motivo muito importante, eu quero que você ouça essa história final. Eu queria pedir um favor para vocês antes de eu contar a história, então fica comigo, eu vou contar a história. Tá. Mas dá um like aqui na página, ou divulga, compartilha, porque tem muita coisa legal nesse ensinamento que vai fazer a diferença. Manda aí um coração pra gente, tá? Pra gente estar fazendo isso pra você. Então, agora eu vou contar a história, tá? Que aconteceu ontem, tá? E é uma história um pouco desagradável. E eu fiquei me questionando. Uma coisa só, antes da gente acabar, a gente dá as informações sobre o curso, sobre a aula, onde vocês aprofundarem, tá bom? Isso, Daqui a pouco a gente dá o serviço aí pra vocês. Vou falar tudo. Mas eu vou falar uma coisa muito desagradável que aconteceu ontem e que eu fiquei me questionando se eu falava ou não hoje. E eu decidi falar, o Dudu não sabe, mas eu vou falar mesmo assim. Tá? Ontem aconteceu algo muito desagradável. Quando eu fui divulgar a live que eu ia fazer com o Dudu, eu recebi um comentário, um direct message de uma pessoa muito agressivo, tá? E essa pessoa, na verdade, eu fiquei questionando se eu bloqueava essa pessoa ou não. E na verdade, ela tá aqui, ela tá ouvindo, que eu sei que ela tá. E eu decidi não bloquear essa pessoa para essa pessoa ouvir o que a gente tá falando. Porque essa pessoa, ela fala que ela é uma pessoa espiritual. Ela fala que ela faz um trabalho, de mudança. E ela não está aqui nesse momento no live, mas ela vai ver, eu tenho certeza que ela vai ver. Porque eu fiz questão de não bloquear ela para ela poder ver. E na verdade ela fala isso tudo. E como pode ser uma pessoa que se diz espiritual não entender que as opções de cada um vai muito além da matéria, do mundo físico? Gente, Cabala não significa só receber e receber energia. Cabala também significa, e a definição da palavra Cabala, também significa tolerância, também significa aceitação. Então, se você fala que você é uma pessoa espiritual, e especialmente para uma pessoa que está me ouvindo, se você fala que você é uma pessoa espiritual e você não aceita o próximo do jeito que ele é, você, desculpa dizer, você não é espiritual. Você está no caminho errado. Porque se você não aceita os outros, você também não se aceita, porque o outro é um pedaço seu. Então tá aqui a mensagem que a pessoa teve que ouvir. E espero que ela ouça, espero que ela entenda o que eu estou falando. Ela sabe quem é que eu estou falando com ela, tá? E se ela não está aqui, mas ela vai ouvir, e ela vai chegar nesse ponto, ela vai entender. Mas, gente, caminho espiritual é isso. Ó, eu não tô sabendo de nada disso, tô vendo, Virgínia, te amo também, tô ouvindo isso pela primeira vez, mas eu aproveito para dizer que bom que o meu mestre tá aqui na minha casa comigo, e a gente entender que, além de tudo, a Cabala, ela assim, totalmente tolerante, aberta, inclusiva, porque senão, além de tudo, né, certamente eu não estaria praticando ou estudando se eu sentisse que de alguma forma houvesse qualquer tipo de consideração em relação a classe, raça, cor, orientação sexual, porque isso seria absolutamente contra aquilo que eu mesmo acredito e o que eu acredito que deve ser a gente aceitar e respeitar o próximo. E se a diferença do outro te incomoda, é porque certamente aí você tem algum trabalho para fazer, né? Se realmente tem alguma coisa ali na escolha do próximo
que se não é uma escolha que de fato te agride de alguma forma, de uma forma concreta, é porque tem algum trabalho de aceitação ali que você precisa ter. E empatia e aceitação são realmente a receita para o mundo, né? Nunca foi tão importante a gente olhar para o mundo sobre um viés empático, sobre um viés do amor incondicional, né? E isso vai muito além da cabala, gente. Isso está presente em todas as religiões, em todas as crenças espirituais, ou mesmo para quem é absolutamente ateu, né? Assim, tipo, não teria por que não acreditar nesse amor incondicional ou, né, no aceitar. No final, nós somos seres de luz passando por uma jornada aqui no mundo físico. Então, ou você aceita isso e entende que todo mundo é ser de luz e não é só você, ou também não vai dar certo. Gente, queria agradecer. Também. Foi muito rápido, gente. Rápido, muita coisa. Eu vou deixar uma última mensagem, então, já que a gente está aqui falando sobre isso também. Que eu acho que é um ponto muito importante também dessa transformação, quando eu falo do profissional. Eu queria deixar só essa mensagem aqui, porque eu acho que teve um gatilho muito importante no meu trabalho, na minha vida, em relação ao estudo da cabala, e isso vale não para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Foi começar a refletir sobre o propósito do porquê você faz as coisas. Eu acho que isso não veio só da cabala, mais uma vez, acho que veio de uma comunhão de várias coisas. Mas eu acho que há uns anos atrás eu me questionava por que eu fazia o meu trabalho, por exemplo, né? Então eu entendia que eu queria conhecer mais sobre o meu universo criativo, sobre a minha criatividade, sobre a minha habilidade de realização. E de repente, rapidamente, eu comecei a perceber que isso era tão pouco, na verdade, né? É muito importante que ao longo desse trajeto eu possa entender sobre a minha linguagem, sobre a minha estética, mas que assim, nem de longe esse era o principal motivo. Era sobre refletir assim, qual é o impacto positivo que o meu trabalho pode ter no mundo à sua volta. Então, quando a gente pensa, a moda, por exemplo, está passando por uma transformação absoluta, onde não adianta mais a gente falar sobre silhueta de calça, de roupa, de blusa, de camisa, de cores, isso já não faz mais nenhuma diferença. Que cor você vai usar na próxima estação? Todas as cores que você quiser. Agora, como essa roupa vai ser consumida, como ela vai ser descartada, quem fez essa roupa ela tá ligada a algum tipo de trabalho análogo à escravidão, ou alguém está sendo sacrificado porque essa roupa está sendo feita, que tipo de consciência ela vai despertar, a imagem que eu estou criando, que tipo de consciência ela vai despertar nas pessoas. E de repente, por um lado isso se tornou muito desafiador, por outro isso se tornou um sabor fantástico de entender o poder transformador e inalienável que o meu trabalho pode ter e que certamente o de vocês também podem ter, independente do que você faça, seja um estilista, um engenheiro, um médico, o que for. E eu agradeço muito, não só a cabala, mas assim, a essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Gente, obrigado por essa meia hora, um pouquinho mais, de estar junto com você. Essa live vai ficar disponível nas próximas 24 horas aqui no meu Instagram, tá? O Dudu também vai postar lá Vou compartilhar aqui na página dele, na minha página. Na página dele, então vocês podem falar para as pessoas, vão lá ver, foi legal, se você gostou. Se você não gostou, você fala também, porque também ajuda, né? Também ajuda. Também passa a mensagem. E, gente, para você que veio aqui e ouviu a gente pela primeira vez, primeiro, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Tem vários, Quanta gente maravilhosa. aulas, workshops gravados de cabala. Se você quiser saber mais um pouquinho, manda um direct pra gente, a gente manda pra você alguma gravação pelo menos pra você gostar. E se você gostar, ou você já gostou e quer participar do curso, o próximo curso começa dia 12 de março, terça-feira, depois do carnaval, às 7h30. Então, manda um direct se você se interessa, vai ficar tudo aqui na página do Instagram, em algum lugar, os detalhes. E obrigado pela presença, obrigado pelo Dudu. Mestre. Então você tem a sua página, que é o @Marcelo Steinberg, pessoal. O @CabalaLife, que deve estar aqui embaixo, né? Não é, que é a nossa live. Eu acho que a página vocês estão aqui, claro, desculpa, tá aqui nessa. O meu, que estavam perguntando aqui, é o meu @Dudu Bertolini, com THI no final, tá? E as nossas aulas são lá no Hotel Transamérica, na Alameda Lorena, a que eu faço às segundas-feiras, e a maioria das aulas que você faz são lá, né? Apesar de você estar por aí também. Isso, eu tô em vários lugares ao mesmo tempo. Em empresas e tal, mas se você quiser começar a estudar, o melhor caminho é 12 de março, 7h30, manda um direct, tem mais informação no site aqui no lugar, tem um link na bio aqui do Cabala Life que divulga um pouco o curso, tem mais informação, tem todos os detalhes, enfim, vem com a gente, vem transformar, vamos juntos
fazer desse mundo um mundo de mais amor, de mais paz, de mais sabedoria, gente. Obrigado, obrigado, Du. Obrigado! Não deixa eu falar obrigado pra ele. Obrigado, Du, por abrir a casa. Eu que agradeço. Por estar aqui comigo essa meia hora, né, pelo tempo dele, que é de muito, muito, muito valor. Então, gente, obrigado, Du, obrigado a todos vocês. E obrigado vocês maravilhosos que vieram aqui no nosso live, mestre. Obrigado, as portas sempre Valeu, abertas. gente.